Opa, tudo bem? Hoje eu vou estar te guiando para você fazer seu próprio shellcode, tá? Primeiramente você precisa saber um pouco de assembly, tá? Um pouquinho de programação. Inclusive, se você já sabe, eu vou estar explicando umas coisas bem básicas aqui para ficar tudo bem claro. Mas o vídeo vai estar todo inteiro rotulado aí. Tu pula para a parte direto para que a gente vai estar construindo um shellcode, tá? Se tu já sabe mexer com algumas instruções e esses calls, tá? Mas o que acontece é o seguinte. Eu vou começar agora a falar do básico para a gente conseguir montar um shellcode bacana, tá? Pode ser o fim do shellcode, tá? Ele pode cair em desuso porque os kernels mais antigos, mais novos, quer dizer, eles não estão rodando mais esses shellcodes mesmo com o NX desabilitado, tá? O NX, para quem não sabe, é o non-execute, tá? Que impede a execução de código na stack. Mas mesmo com essa proteção desabilitada, os kernels novos não estão executando o shellcode, tá? Inclusive aqui no teste eu vou estar usando essa máquina antiga aqui do Exploit Education, tá? Perdão pelo relógio aí. Mas, isso aqui é bem simples, tá? Tu pode pegar e fazer o seguinte aqui no Google, tu pode vir no Exploit Education, entrar aqui no primeiro, isso aqui é para configurar a máquina virtual, tá? Tu vai vir em Phoenix, vai vir em Download Page, tá? Vai baixar a imagem de acordo com a sua arquitetura, tá? Deixa eu ver aqui onde eu baixei a minha. Tá, se eu não me engano eu baixei essa, tá? Tu baixa essa aqui. Aí tu basicamente vai extrair, tu vai entrar dentro dela, tá? Então, por exemplo, ela vai vir dessa forma. Ela vai vir dessa forma, tu dá um tar-xvf aqui nesse arquivo, vai abrir essa pasta, tu executa, tu entra dentro dessa pasta, lógico, cd exploit, tá? E basta rodar esse arquivo aqui, tá? Não vou rodar porque já tá rodando a máquina. Aí vai executar a máquina aqui, tu pode exploitar por aqui mesmo, ou tu pode acessar um SSH. Eu recomendo acessar um SSH porque no seu terminal fica mais fácil mexer as coisas, tá? Aqui é muito ruim mexer. Aí com a máquina já iniciada, o SSH roda na porta 2222, tá? O usuário é user mesmo, tu acessa com localhost e a senha é user também, tá? Só que temos um problema, essa máquina a gente não vai conseguir compilar elas em arquitetura de 32 bits, tá? Porque não tem GCC multilib. Então tu vai ter que dar um apt install gcc multilib, tá? Acho que isso é tudo. Se tu quiser também configurar o nano, tu dá um ponto nano rc e que tu seta o set tab size para 4, tá? Porque ele vai vir com padrão 8 e vai pular uma quantidade de linha totalmente absurda. Beleza, aqui conectado já no SSH, aqui é onde a gente vai fazer o nosso teste, tá? Mas antes eu vou explicar umas coisas. Basicamente, tem uma frase bem clichê, né? Porque o computador só entende zeros e 1, tá? Inclusive isso é dito por muita pessoa que não sabe de merda nenhuma, mas realmente tem razão. O computador, quando a gente escreve, por exemplo, eu vou escrever print, ele não vai interpretar esse print e falar, bom, tem uma palavra print, agora eu vou printar uma coisa. Não, esse print ele vai ser convertido em hexadecimal e hexadecimal vai ser convertido em binário para assim o computador saber executar. Então, tudo começa com binário, né? O binário não é nada mais nada menos que uma série de zeros e uns que encaixados de certa forma pede para o computador fazer alguma coisa. Então, a mesma coisa que alguém vem aqui dar 3 toques na minha porta, com 3 toques na minha porta eu sei o que fazer. 2 toques é outra coisa, 1 toque é outra coisa, 2 toques, pausa, e 3 toques é outra coisa, entendeu? Então é basicamente isso. Mas é inviável, totalmente inviável programar em binário, tá? Então, do binário, a gente teve os códigos em hexa, tá? Que são o binário, só que resumido, tá? Então, imagina que 3 toques é a mesma coisa que 1 toque, pausa e 2 toques, tá bom? Na minha porta. É o hexadecimal, então. Depois do hexadecimal, a gente tem
o Assembly, que é uma linguagem, continua sendo uma linguagem de low level, tá? De baixo nível. Ela vai basicamente interpretar, por exemplo, move, add, hat, lea, entendeu? Ele vai interpretar esse aqui e vai converter essa string em hexadecimal. De hexa vai ser convertido para binário e vai ser passado para o registrador, tá? Mas esses operandos aqui, na verdade, essas instruções, né, esses mnemônicos, eles recebem operandos, tá? Então, vai ser tudo convertido em hexadecimal e vai ser passado para binário. Tá? Eu vou estar mostrando isso na prática depois, a gente vai estar debugando. Mas enfim, depois a gente tem o C, tá? Que já é uma linguagem de alto nível. Muita pessoa fica brava quando fala que é de alto nível, mas eu gosto de considerar ele de baixo nível comparado às outras, mas comparado à Assembly, né, é de alto nível. Enfim, o C é basicamente a automação do Assembly, tá? Então, por exemplo, o printf, a gente vai entender que esse printf, na verdade, não é uma mágica, tá? É da libc. Dentro dessa libc tem um código todo escrito em Assembly, usando syscalls, que a gente já vai entender o que é, que faz a função de printar na tela, tá bom? Então, essa aqui é uma básica introdução. Em questão da libc, sem a libc você não pode usar o cat, não pode usar o ls, não pode usar nada, tá? Porque são tudo escritos em Assembly, tá? Então, se tu debugar o código, tu dá um debug na função, você vai ver o código em Assembly dela, tá bom? Então, vamos lá agora falar o que são syscalls, tá? Eu vou estar excluindo isso aqui, eu vou estar criando já tem coisa no teste, encadir aula, pode ser. Opa, vazou. Enfim. Aqui a gente vai ter o seguinte, eu vou escrever um código aqui que vai chamar write.asm, tá? Que é o coisa pro assembly, tá? Que é a extensão pro assembly. Eu vou estar abrindo aqui. Você pode ver que aqui já tem alguns shellcodes meus escritos. Inclusive tem todos esses, tá? Se tu quiser, tu pode dar uma olhada, mas já vou resumindo, que é basicamente tu escrever um código em Assembly, debugar e pegar os opcodes, tá? Esses opcodes aqui são justamente os hexadecimais que a gente estava falando, tá? Então, ó, por exemplo, push EAX, tá? Esse push é um empurrar, ele vai pegar o valor que tem em EAX e vai colocar no topo da pilha, tá? E vai subtrair a pilha para ela continuar apontando para o topo. Isso já é uma questão de stack frame e eu acho que já não convém falar aqui nesse vídeo, tá? Mas se tu quiser, tu pode ver artigo, o vídeo do professor Everton, só pesquisar aí, prof. Everton Assembly Stack, vai aparecer um vídeo muito bom dele, recomendo, tá? Que ele faz animação até com a stack, mas enfim. Aqui a gente tem o push EAX, tá? Que é representado pelo opcode 50, ou seja, 50 em hexadecimal representa justamente esse push EAX, tá? O assembly basicamente faz isso, tá? O compilador, o assembler, na verdade o montador, ele vai simplesmente pegar isso aqui e vai converter para hexadecimal conforme a sua máquina. Então tá, acho que falei bastante aqui. Eu vou estar voltando aqui no meu perfil do GitHub. Eu vou estar pegando esse código aqui que eu fiz já faz um tempo. Eu estou imprimindo coisas na stack, tá? Na stack não, na tela. Tá falando que é 4 dias, mas faz muito tempo que eu tenho essa parada aqui, que eu só atualizei ela. Tem a diferença, tem muita diferença, não tanta, né? Tem mais questão no hardware mesmo em si, que eu já não consigo falar porque eu não sei. Mas enfim, pelo que eu sei, a diferença básica entre RX e EAX, que o RX é os 64 bits, né? E o EAX é 32 bits. Você já deve ter ouvido falar que programas de 64 bits conseguem rodar de 32 bits, mas os de 32 bits não conseguem rodar o de 64 bits. Isso se dá porque esse registrador, tá, são pequenas partes da memória da memória RAM, que é a parte mais rápida é a memória mais rápida do computador, até onde eu aprendi, né, até onde era assim. A capacidade delas. Aqui a gente consegue armazenar 8 bytes.
tá? Que é justamente 64 bits. E aqui no EAX a gente consegue imaginar 4 bytes, tá? Então é basicamente isso. Vai ter uma diferença bem boba. A syscalls também muda, tá? Mas vamos falar logo o que são essas syscalls, né? Que eu estou enrolando aqui e não falo. Eu vou estar pegando de 64 bits mesmo. Eu vou estar copiando esse código. Esse código inclusive está no meu GitHub, está todo comentado. Aqui é o seguinte, aqui são sessões, tá? Eu acho que não convém falar sobre isso também, mas a sessão de dado, basicamente, você coloca variáveis não inicializadas e na .text você coloca o código em si, tá? Antes dessas sessões há segmentos, tá? Mas eu não vou me aprofundar porque foge do escopo do vídeo. Então aqui, deixa eu arrumar aqui. Aqui é basicamente o seguinte. Aqui são os registradores que eu tava falando, que são pequenos espaços de memória, se podemos dizer assim. Eu estou movendo valores, tá? Tem duas sintaxes de assembly. Tem a sintaxe HAT e tem a sintaxe Intel. Tá? Essa aqui é a sintaxe Intel. A HAT seria mais ou menos assim. Então aqui a gente tem, ó, eu posso comentar e posso falar Intel. Sintaxe Intel, né? Sintaxe Intel fica melhor. Vou dar um sintaxe Intel e vou escrever um pequena coisa aqui. EAX1. Eu estou movendo 1 para EAX, tá? A gente lê da direita para a esquerda. E agora a gente tem a sintaxe HAT. Se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui no meu GitHub. Deixa eu conferir uma parada aqui. Opa. Podemos fechar já esse aqui que a gente não vai usar. O HAT é o seguinte. A gente tem aqui o move, o registrador é passado como porcentagem e o valor é passado como 1. Só que a gente não move da direita para a esquerda, a gente move da esquerda para a direita. Então isso aqui ficaria assim, ó. Tá, eu vou até confirmar aqui para não falar besteira, mas eu acho que é isso mesmo. Os registradores a gente passa como porcentagem. Aqui eu tenho o objdump. Vamos ver. Ah lá, é isso mesmo. Você pode ver que o valor é passado como porcentagem, ó. O valor é passado como porcentagem e o registrador é passado como porcentagem e o valor é passado como cifrão, perdão. Tá certo. Então a gente tem essas duas sintaxes, claro que eu prefiro a Intel, muita gente prefere a Intel porque é 10 vezes mais legível, não fica com tudo isso na tela. Mas enfim, aqui eu estou basicamente fazendo o seguinte, essa escala ela vai fazer o quê? Ela vai pegar uma série de registradores e vai ver o conteúdo que tem neles. E com base nesses conteúdos, ele vai executar algo, tá? A gente tem, lógico, calling convention, que a gente chama, né, convenção de chamada, que é tipo um padrão para coisas que você vai colocando nos registradores para ser chamado. Porque se cada um colocasse o que quisesse no registrador e criasse sua função para ser chamado, isso seria totalmente uma bagunça, né? Mas o que acontece é o seguinte, em RX vai ficar o valor da syscall. Tá, inclusive aqui já está tudo comentado, movendo 1 para RX, que equivale ao valor da função write em 64 bits. Em RDI eu estou movendo o file descriptor, tá, onde ele vai estar exibindo o que... Essa syscall, já vou logo adiantando que ela vai exibir alguma coisa na tela, tá bom? Então aqui eu estou movendo 1 para RX, estou movendo 1 para RDI, eu estou movendo a palavra que vai ser exibida na tela para RSI e o tamanho dessa palavra para RDX. Então, o syscall vai fazer basicamente o seguinte, tá? Isso aqui poderia ser o int 0x80, que é uma interrupção do kernel, que ele vai basicamente chamar, ele vai efetuar uma syscall, mas aqui é o que acontece. Aqui vai ser executado, ele vai ver o valor que tem em RX. Beleza, em RX está 1, então já sei que é para mim executar uma write. Beleza, mas posso executar uma write em vários lugares, né? Vamos continuar vasculhando os registradores para ver as especificações. Em RDI vai ter 1. Em RDI é justamente o file descriptor, ou seja, aonde eu vou exibir essa mensagem, que vai ser no stdout, tá? Então, ou seja, eu vou exibir uma mensagem no stdout, mas qual palavra? Ele vai ver isso em RSI. Em RSI vai ter a palavra que ele vai exibir, que no caso é uma variável, aqui, vida, né, que contém a string vida com uma quebra de linha. E aqui é basicamente a mesma coisa.
ele vai pegar em RDX o tamanho dessa palavra. Você pode ver que essa palavra na verdade tem 4 caracteres, só que com 5, contando com a quebra de linha, né, o barra N em hexa. A gente pode ver isso no main ASCII. Deixa eu ver se eu tenho. A gente pode ver aqui, ó, o char, né, o barra N, em hexa tem representação justamente do 0A. Tá? A gente passa 0xa para representar que tá, esse valor está em hexa. Então, basicamente isso, galera. Ele viu a syscall, vai vasculhar os registradores. Em RX tem 1, então vou executar a função write. Em RDI tem 1, eu vou executar a função write, eu vou exibir uma coisa na stdout, ou seja, na nossa tela. Tá? O que eu vou exibir na tela? O resultado dessa pergunta está em RDI, tá? Então eu vou exibir vida na tela, com uma quebra de linha. E o tamanho dessa exibição vai custar 5 bytes. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? Então em RDI normalmente é passado o argumento, e em RAX é sempre passado a syscall. Tá? Isso eu acho que é uma Kali Convention, acho que no 64 bits e 32 bits as syscall são passados para o RAX. Tá? A única diferença é que em 64 bits os argumentos são passados nos registradores e em 32 são passados pela stack. Tá? Mas foi se passando pelo registrador por causa de otimização, creio eu. Mas enfim, aqui a syscall vai ser chamada, ela vai vir em RX 60. Que caralhos é 60? 60 é justamente uma syscall, ou seja, uma função exit. Tá? Eu vou estar saindo do programa. Beleza, mas quando a gente sai do programa, a gente sai com código, né? Código se deu tudo certo, se deu tudo errado. E esse valor ele vai vir em RDI, que é 0, que é justamente ocorreu tudo certo. Tá? Inclusive aqui está movendo 1 para RDI, mas aqui na verdade está movendo 0 para RDI. Tá? Não confunda. Ou seja, syscall foi chamada, vai ver que está em 60 em RX, vai ver, pronto, eu vou executar um exit saindo com código de retorno de 0. Então é basicamente isso o que a syscall faz. Eu acho que ficou bem simples. Inclusive, por exemplo, não necessariamente, mas por exemplo, uma PTS normalmente teria mais ou menos essa estrutura aqui, tá? Mas agora que a gente já sabe que são syscalls, a gente pode começar a falar sobre os nossos queridos shellcodes, tá? Deixa eu só arrumar o zoom aqui. Esse zoom tá muito... Isso, agora sim. Deixa eu ver como eu vou começar a explicar isso. Então deixa eu dar mais uma olhada aqui, vou dar mais uma explicada aqui no 32 bits, tá? Como as coisas funcionam. Basicamente a mesma coisa. Isso aqui, esqueci de falar disso. Vou estar falando disso agora. Qual que é o nome do diretório que eu coloquei? CD aula, né? nanowrite.asm. Esse global main é justamente o rótulo, tá? É uma label que a gente fala, porque isso aqui vai basicamente estar apelidando um endereço em hexa para essa string main. Tá? Pra gente, quando a gente referenciar ela aqui, quando a gente for usar essa string, a gente não tem que passar o endereço completo e passe apenas a string, tá? Já vai traduzir para hexa. Então é isso. Agora, em 64, basicamente não muda muita coisa. Você pode ver que a syscall muda. A syscall de write em 32 bits é justamente EAX. Tá? E isso se utiliza o int 0x80 ao invés da palavra. Mas é basicamente isso. Tá? Agora vamos entrar aqui no nosso shellcode. Tá. Deixa eu pegar um simples. Eu vou estar... Primeiro, vamos lá. A gente tem esse código em assembly. Vamos compilar ele. Vamos dar um nasm, que é o montador. Tá? Inclusive, se você for compilar isso aqui em outro assembler, você vai ter que escrever de acordo com a sintaxe que esse assembler interpreta. Tá? Mas a nasm é a mais conhecida. A gente só passa o arquivo write.nasm, passa o formato. Se a gente não passar o formato, ele vai basicamente colocar em 16 bits, mas vai tentar assemblar em 16 bits. Mas como o código não é 16 bits, a gente usa registradores de 64, ele obviamente não vai conseguir. A gente passa o F de format, um ELF64. Ele gerou um ponto O, tá? Que é o ponto objeto. Agora a gente vai linkar esse ponto objeto.
write.o, eu quero o output como write, e apenas eu dar um enter, ele vai dar um erro, eu vou dar um menos menos entry na main, e ele compila. Se a gente usar write, escreveu vida. Esse erro que deu, vou estar explicando agora. O linker, ele precisa de um ponto de partida para começar a interpretar. Tá? O padrão disso é o underline start, mas como o meu código está startando no main, eu preciso definir o entry point do programa para main. Tá? Então ele basicamente executou. E agora vamos ver os opcodes desse cara. Tá? -d, write ponto, só write mesmo. O D é disassemble. A gente vai ver todos esses opcodes, tá bom? Tudo isso aqui. Isso aqui tá na sintaxe EXT. Se tu quiser mudar, só dá um "-m Intel. Agora tá na sintaxe legível. O assembler coloca algumas instruções meio exóticas, tipo move abs, que na real não sei para que serve, mas enfim. Aqui a gente tem os hexas, tá? A gente tem os valores em hexa de acordo com a escrita disso. Mas a gente não tem como transformar isso em opcodes e passar para o C interpretar. Por que não? Porque a gente tem muito byte nulo, tá? A gente tem mais um. Se tivesse apenas um byte nulo, tudo bem. Mas a gente tem 3 aqui, cara, não vai dar. Tá? Ele vai achar que isso é uma quebra de... Ele vai interpretar como uma C-string e vai identificar um byte nulo e vai parar de interpretar o nosso código. Então, eu vou estar saindo disso. E agora que a gente já usou essa máquina, eu vou estar mudando aqui pro terminal da challenge, tá? Aqui eu vou pegar o shellcode mais simples que eu tenho, que eu acho que é esse. Deixa eu dar um get shell.asm. Esse aqui. Eu vou estar explicando o que isso aqui faz agora, então preciso que você preste atenção. Tô usando Python, deixa eu só ver quantos minutos de aula deu. Já deu 22. Então vamos lá. Provavelmente quem já pulou pra cá porque já sabe o básico de assembly, seja bem-vindo. Agora a gente vai falar da construção do shellcode. Tá? Esse aqui basicamente eu dou limpando o registrador. Quando eu dou um shore com um valor com ele mesmo, eu estou limpando esse registrador, o RDX, o RSI também, tá? Porque eu vou estar usando eles, tá? Eu não quero ter certeza que não tem nenhum lixo lá. Eu estou colocando push 0x0 para identificar que é justamente uma C-string. Esse aqui, esqueci de falar que os argumentos são lindos de baixo para cima, tá? Então vai começar a ler isso aqui, depois vai isso aqui. Então, o que vai acontecer? Limpei os dois registradores, estou colocando 0, já vou explicar para que eu coloquei esse valor em hexa gigante, em RDI, e eu estou dando um push RDI. Eu estou empurrando esse valor, tá? Esse valor aqui para a pilha, para o RSP. RSP no caso que a gente está trabalhando com 64 bits. Depois eu estou movendo esse valor para RDI. Ah, mas para que você fez isso? Porque o exev, né? Eu não sei se eu posso falar assim, exev, ele precisa de um ponteiro em low level, né? Ele precisa de um ponteiro, ele não precisa só do nome do comando que vai ser executado, ele precisa de um ponteiro. E é justamente isso que eu estou fazendo, estou colocando em RDI o ponteiro para essa string. Tá? Depois eu estou colocando em AL, tá? Que é a parte que contém o LSB do RX. O LSB é basicamente o byte menos significativo, né? O byte mais à direita. Eu estou colocando 0x3b, estou chamando essa escala. Esse 0x3b a gente vai ver o que ele é. Né? Eu posso dar um int, aqui isso com Python, tá? Isso não tem nada a ver com nada. É justamente 59. Então se eu mover 59 para L, eu ando mesmo, mas eu decidi colocar 3b porque é um número mais legível. E esse valor em hexa? Que porra é essa? Então a gente vai ver agora o que é isso. Tá? Então vou estar escrevendo /bin/sh.encode, tá? Porque eu quero executar justamente o bash e eu quero encodar isso em hexa. Você pode ver que dá algo parecido, só que dá ao contrário. Eu já vou adiantando que a gente não vai usar isso aqui, a gente vai usar com uma barra a mais, porque em 64 bits, lógico que tem um alinhamento da stack que é útil. Se a gente desalinhar essa stack, né, vai dar segmentation full.
Então vamos deixar essa stack alinhadinha com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, assim a gente não tem problema e vai executar normal. A gente pode colocar essa barra aqui ou essa barra aqui, tá? Pode ser colocado aqui. Agora a gente tem esse valor. Esse valor é muito semelhante a esse. Na verdade é o mesmo, só que só está trocado, tá? Então, 68, 73, taranana. Por que eu fiz isso? Porque ele vai começar a ler isso aqui. Ele vai formar string 2F, 2F, entendeu? Ele vai começar a formar da direita para a esquerda. E depois dessa string toda ter formada, esse push 00 vai basicamente fazer isso aqui, ó, para indicar o fim da string. Beleza? Então, acho que eu posso deixar assim. É basicamente isso que esse código está fazendo, tá? A gente pode compilar isso com ASME, get shell.asm, esses 64 bits, tá? A gente pode compilar aqui. "-f, elf, 64 bits, tá? O elf é o executável do Linux. Espero que você saiba, pelo amor de Deus. Senão, o LD é o get. A gente vai linkar isso. O objeto dele vai ter um output no get shell apenas. E a gente vai estar executando isso. Beleza, executou, abriu barra bin barra sh, dá uma id, tá funcionando tudo certinho. Exit, beleza. Então é isso basicamente. Tá, mas o que a gente vai fazer com isso? Agora a gente vai construir o nosso primeiro shellcode, tá? A gente primeiro vai dar um objeto dump "-d de disassemble no get shell.asm. Não, no get shell já é executável. Vai vir isso aqui, eu vou colocar no "-m intel para todo mundo ficar feliz. A gente vai pegar basicamente esses endereços em hexa, tá? Em ordem, tá? Não é invertido nesse caso, tá? Você vai interpretar isso aqui em ordem. Então 31, T2, e você vai colocando isso aqui assim, por exemplo, 48, 31, D2, taranana, até 0F05. Perceba que tem alguns scripts na internet que você só passa o nome do negócio e ele já retorna esses opcodes, mas eu prefiro fazer na mão, porque ainda mais coisa pequena assim, porque nem sempre é certeiro, tá? Mas inclusive aqui, você pode notar que também eu preciso escrever o programa de uma certa forma que não tenha quase nenhum byte nulo, tá? Porque esse byte nulo pode dar merda pra caralho e daí já entendeu, né? Esse aqui no caso só teve um, inclusive eu poderia remover esse byte nulo dando um push RDX ou RC, porque esses registradores estão zerados já, tá? Mas deixei assim para ficar mais legível, no caso não vai trabalhar. Eu basicamente vou escrever esses bytes e vou abrir aqui o meu shell.c, que é justamente onde está o nosso shellcode, tá? Aqui está todos aqueles opcodes, beleza, que eu comentei. Inclusive aqui, ó, a gente pode notar isso. Eu vou dar um objdump "-d get shell "-m intel". A gente pode ver, ó, 48, 48, 31, 31, tananã, tananã, entendeu? E aqui é a estrutura padrão de um shellcode, tá? Isso aqui é um ponteiro para uma função. Na real, isso aqui é bem complicadinho, nem eu entendo, mas é uma estrutura. Por default, seguimos que é bom, porque encurta o código bastante. E aqui basicamente estou pintando o tamanho, tá? -1 porque esse sizeof estava retornando mais um byte, não sei porquê, mas eu coloquei -1 porque é realmente o tamanho, tá? Mas ele basicamente está interpretando esses opcodes e está executando, tá? Esse barra N, esse contra barra aqui, é justamente para pular para a próxima linha, para deixar o shellcode em uma linha só para ficar legível, tá? Mas então, já que você já sabe escrever agora um shellcode, né? Espero, a gente pode executar isso. Vai falar o tamanho, né? Que é 25. Dá uma edita, funcionando. Esse é o nosso shellcode. Isso você colocaria em um exploit, apenas os hexadecimais e executaria. Tá, mas agora vamos estar falando um pouquinho sobre a escrita. Primeiro a gente coloca as informações do shellcode, tá? O autor, o GitHub, o comando que ele vai executar. Inclusive aqui está faltando um E. Deixa eu ver se eu já arrumo isso depois. E aqui a arquitetura, tá? Aqui a gente coloca o código em assembly. E aqui é o resultado do objdump, tá? Isso porque se der um segmentation for na máquina do cara, ele lê isso, ele provavelmente vai conseguir arrumar. E aqui esse compile and run, tá? Ele basicamente é como você vai compilar
e rodar já. Tá? Então se a gente contar isso aqui, vai dar 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Que é justamente o tamanho disso que eu não coloquei o len aqui, tá? Mas é justamente 25, porque se a gente executar o barra shell, ele vai falar 25. Beleza, então é basicamente isso. Você trabalhando com a Syscall, tem tabelas de Syscall na internet, tu pode pesquisar. Tu escreve o código em assembly, debuga ele, pega os opcodes e joga naquela estrutura do C e maravilha. Eu quero comentar aqui sobre esse get shell bypass AV, tá, antivírus, porque o que acontece aqui é o seguinte, basicamente ele raramente vai detectar, um antivírus vai detectar, mas se a gente pode prevenir ainda mais isso, ele pode detectar por conta do /bin/sh, tá? Porque ele vai estar vendo que vai gerar um processo de uma shell. A gente pode basicamente dar um shor nisso, tá? Esse é um valor que se eu vir aqui em Python e pegar, eu vou fazer justamente esse shor com vocês para vocês entenderem. Eu vou dar um int no hexa. Opa, perdão, primeiro antes eu preciso pegar o hexa do /bin/sh, ponto encode. Eu vou estar encodando isso em hexa. Vou estar pegando isso aqui, tá? Vou estar escrevendo isso aqui rapidinho em Little India, tá? Que é justamente o contrário. 732F 6E 69 62 2F 2F, tá? Eu vou estar pegando esse valor e eu vou estar convertendo isso aqui para um inteiro com base 16, que é justamente o nosso hexa inteiro. Depois eu vou estar fazendo um shor, inclusive eu tenho que pegar o circunflexo aqui, porque meu teclado não tem. Na verdade deve ter, mas agora não. Eu nem paro de ficar procurando. Vou estar fazendo um shor, tá? Esse circunflexo representa a operação shor, bitwise shor no Python. Justamente com o valor passado em RDI, que é esse 0x41. Isso aqui eu vou transformar em 16 também. Ele retornou esse número, a gente vai encodar isso aqui. 16 vai ver justamente esse valor. Esse valor é um shor com 0x41, 41, 41, 41, que eu vou estar passando para RDI. Depois eu vou estar colocando push RDI, eu vou estar empurrando esse valor aqui em hexa, perceba, esse valor em hexa, para o topo da pilha, no RSP. Depois do RSP eu vou estar jogando para RDI, justamente para formar o ponteiro. Eu vou debugar um código que vocês vão ver. Aqui eu estou movendo para L e tudo numa boa. Esse código, ele já está compactado com... já está feita uma operação bitwise com os As, tá? Então, quando ele der um shor RDI, ele basicamente vai transcrever isso. Tá? Eu vou estar fechando esse terminal, que agora a gente não precisa. E vou estar debugando esse código. Get shell. Calma aí, deixa eu ver qual que é. ./get shell, né? Tá funcionando. Vamos dar um gdb. Get shell. Menos Q aqui de quiet. Beleza, agora vamos dar um break na start. Vamos rodar esse programa. Eu estou usando o Geth, tá, o plugin do GDB. Aqui tá tudo zerado, porque ele basicamente executa isso. Ei, pernilongo do caralho. Ele só executa isso, mas em um programa com um exploit, esses exercitadores estariam com valores cheios. Mas enfim, vamos lá para a primeira opção, né? Eu vou zerar o RDX. Por mais que nesse exemplo não precise, se eu tivesse colocado isso aqui em um exploit e esse RDX tivesse ocupado, daria pau. Então vou dar um S aqui de step. Zerei o RDX, agora vou zerar o RSI. E RSI também não tem nada, mas é bom. Agora a gente vai colocar 0x0 no topo da stack. Perceba que aqui vai abrir uma coisa que vai ter só zeros, tá? Ó, basicamente isso. Pode ver que o RSP aponta sempre para o topo. Tá, agora a gente vai estar movendo esse valor que está meio que criptografado com shor, tá? Não é bem criptografado, mas tem codado com shor para RDI. Então em RDI aqui a gente não tem nada. Eu vou estar movendo isso agora. Pronto. Agora a gente tem essa string toda doida porque está em Little India. E além de estar em Little India, tá
encodada com um XOR. Depois eu vou estar dando um XOR no RDI com os nossos ASCII, que seria a nossa chave. Isso vai estar restaurando o valor /bin/sh. Tá? Então aqui a gente tem /bin/sh. Tá? Esse valor está ao contrário, mas o Geth já interpreta pra gente aqui. Depois eu vou estar dando isso push RDI. Então esse valor aqui vai vir justamente aqui na pilha. Perceba, tá aqui na nossa pilha, no topo da pilha. Agora a gente vai estar pegando esse valor e vai estar jogando para RDI. Perceba como ele está e perceba como ele vai ficar. Olha o ponteiro apontando para essa string. Entendeu? Agora a gente vai mover o opcode da syscall para AL. Então tá aqui. E agora a gente vai estar chamando a syscall. Parou porque foi abrido um novo processo. Então é basicamente isso. Tá? Eu acho que ficou bem claro, na verdade. Se você quiser ver, eu tenho um shellcodes aqui, outros shellcodes. Tem esse do cat, que a gente dá um cat shell.asm. Ele basicamente vai dar um cat no etc/pswd. Isso aqui, inclusive, mas eu acho que eu vou falar rapidinho, porque ele vai executar da seguinte forma. Ele vai dar um executive no, eu não vou nem usar aspas, /bin/cat /bin/cat /etc/pswd, e que eu posso ser nulo, tá? Então a gente está zerando esse registrador EAX. A gente está dando um push EAX justamente para não dar um push 0x0 para evitar bytes nulos. A gente dá um push EAX, tá? Porque já está zerado. Aí eu vou estar passando o /bin/cat, tá? Em hexadecimal e Little India. Depois eu vou estar movendo o ESP, tá? Que é essa string todo, /bin/cat Little India, para EBX, tá? Porque em EBX que vai estar o nosso argumento. E depois eu vou estar dando um push EAX, tá? Eu vou estar colocando o no byte novamente. E aqui faz a mesma coisa, só que com o /bin/cat /etc/pswd, e coloca um byte nulo no final. Depois eu estou movendo todo esse valor já resolvido para ESI. Depois eu estou dando um push EAX, push ESI, né? Porque aqui tem o primeiro argumento e aqui já vai ter o segundo argumento, tá? Que é o /bin/cat /etc/pswd, tá? Então em EBX já tem o nosso /bin/cat, né? Então deixa eu mais fácil, dar um executive. A gente tem o /bin/cat que a gente precisa, e o /cat /bin/cat /etc/pswd, e que pode ser nulo mesmo. Então eu vou até comentar isso aqui. Então esse primeiro bloco de código pega justamente o /bin/cat e joga para EBX, tá? Então aqui, ó, deixa eu comentar. O primeiro argumento vai para EBX, o segundo argumento vai para ESI, e esse aqui na verdade nem vai porque está nulo. Mas então é o seguinte, esse primeiro argumento já está em EBX, agora a gente precisa jogar o /bin/cat em ESI. Mas eu vou primeiro jogar esse valor em ESI, porque a gente já tem um /bin/cat, né? Então a gente dá um push EAX, a gente coloca esse valorzão aqui. Inclusive eu precisei, né, porque 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu preciso colocar mais um para ficar múltiplo de 4. Coloquei mais uma barra. E eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou movendo isso para, colocando um byte nulo no final dele. E estou movendo o que está no topo da stack, que é essa string aqui, para ESI, tá? Então agora a gente coloca novamente o byte nulo para indicar o fim. Dá um push ESI, tá? Engano aqui, na verdade é ECX, tá? Eu estou usando ESI justamente só para conseguir colocar essa string no ESI. Então a gente dá um push EAX para indicar o byte nulo. Eu dou um push ESI, tá? Justamente isso. E agora eu vou dar um push EBX. Agora vai ficar
isso mais isso, vai dar um barra bin barra cat completo, e depois eu vou estar movendo esse valor inteiro para esse x e simplesmente executando, ou seja, a xk vai vir em ebx barra bin barra cat, mas que arquivo? Barra bin barra cat barra tc barra bswd, tá? Esse aqui eu não preciso especificar, que eu acho que seria o EAX, né, porque ele já está nulo. Mas então é basicamente isso. Tu pode ir lá no meu GitHub debugar esse código. Tem o jump também, um outro que eu criei aqui, shellcode.asm. Ele basicamente faz um jump no get shell e dá um call na main e faz um EAX. Eu deixo esse aí para vocês analisar para não ficar muito grande. Mas eu acho que ficou bem, acho que ficou boa a aula, né? Deu quase 1 hora de aula, mas eu acho que deu para pegar uma base legal, pra você construir seu próprio shellcode. Te vejo na próxima aula, tá? Espero que tenha gostado muito. Dá uma conferida lá no meu blog, que eu posto uns artigos sobre PWN, tá? Esse conteúdo eu decidi gravar mesmo, tá? Porque tem pouco conteúdo de low level em português e eu quero contribuir. Beleza, mas vai lá no meu blog, tem uns 3 artigos interessantes lá. Entre no meu grupo aí no Discord, que eu vou estar deixando na descrição. Qualquer dúvida pode me chamar no Discord, claro. Qualquer errinho que eu falei aqui também, tu pode deixar no comentário, tá? Porque eu não sou o dono da verdade, tá? A gente tem que saber o nosso lugar, tá? E então é isso. Espero que tenha gostado. Até a próxima.